Fala, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Capivara Tank, o seu podcast favorito sobre investimento anjo. Aqui a gente traz investidores e a gente traz empreendedores para contar a sua jornada maravilhosa nesse mundo e te educar um pouquinho nesse momento. Muito prazer, eu sou o Thiago e ao meu lado está o Ramado. Agora ele falou certo. Esse, ó. Tanto de ele cometer uma gafezinha aqui em voltar nos episódios Bora, a dele. gente pega, Ramado. Eu sou o Sidney Ramada. Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, nosso agradecimento especial vai somente para o nosso apoiador Sebrae SC. Sebrae é fera aqui com a gente em Santa Catarina, sempre apoiando muito as startups, todo o ecossistema. Então, e não deixou de apoiar a gente aqui nem um minuto desde que a gente inaugurou o podcast. Então, aquele abraço, Sebrae. Isso aí, obrigado, Sebrae. E hoje, com quem que a gente está aqui, Thiago? Hoje a gente tá com a Luciana Ramos. Ela é CEO e fundadora da Cashin, atua mais de 15 anos no varejo de vestuário em marcas como C&A, Arezzo, Lelis Blanc, entre outras. Com conhecimento acumulado nessas áreas, ela fundou uma trend em Hong Kong, liderando importações e grandes varejistas para o Brasil. Foi pioneira no processo de intermediação de importações do vestuário. Nesse período, ela fundou também uma varejista de roupas e expandiu a marca, chegando a 20 lojas ao redor de todo o Brasil. E em 2018, recentemente, começou uma pesquisa sobre o mercado de incentivos e a partir desse estudo, ela começou a história da Cashin, que é o que vamos falar hoje. Luciana, bem-vinda ao podcast Capivara Tank. Quanta coisa, nossa senhora. Obrigada. Bom, e eu aprendi que é Lelis Blanc. Lelis Blanc. Lelis Blanc. O que é Lelis Blanc? Lelis Blanc. François? Lelis Blanc, gente. Isso aí. É isso aí. Eu prestei serviço na Restock, né? Restock. Então eu conheci a marca lá. Legal. Eu sou pré-restock ainda. Pré-restock. Isso. Que legal. Lu, pergunta aqui para a gente começar. Eu soube que vocês receberam 7 milhões. E o que vocês vão Começou fazer? assim, O que vocês cara. vão fazer com os 7 na milhões? canela. Hã? Foi um investimento ano passado, né? A gente recebeu em fevereiro, mais ou menos. Teve um follow-on em agosto, entre agosto e setembro, mais ou menos. E, obviamente, ele foi para... 75% do nosso custo são pessoas, né? A Cashin é uma empresa de serviço. Então, foi para efetivamente expandir time. A gente saiu de 14 funcionários para 48 funcionários. Não foi um super desafio. Em tão pouco tempo, ampliar o número de pessoas. E foi efetivamente para isso que a gente usou recurso, né? Para a equipe de tecnologia, que é toda interna, nossa equipe de tecnologia, e também para a equipe comercial. A gente abriu bastante canal de venda, diferente, né, do que a gente vinha fazendo normalmente. E a gente abriu bastante canal de venda de junho, julho para cá. Atuando o canal de venda no Brasil. Canal de venda Brasil, 100%. A Cashin é B2B, então a gente se conecta com grandes empresas. Maioria grandes empresas, 80% grandes empresas. Então, a gente precisava acessar mais essas grandes empresas, eles saberem que a Cashin existe. Então, foi pra Já que isso. o Thiago deu uma canelada de cara assim, vamos voltar um pouquinho, né, Thiago? Calma, vamos. Mas aqui a notícia é recente, por isso que eu precisava É falar quentinha, dela. é É quentinha, quentinha. entendeu? Foi na Eu cara. conheci elas por causa da notícia. Mas, tá, deixa acho que o pessoal precisa conhecer quem é a Cashin. A Cashin nasceu em 2018, como o Thiago falou, para ajudar grandes empresas a pagarem prêmios de incentivo. Isso era uma dor muito grande no mercado, o pagamento de prêmio, principalmente para grandes empresas que precisavam chegar na ponta, tanto para o seu funcionário quanto para o seu terceirizado. E elas tinham um grande problema que era fazer essa transferência de valores. Usavam, enfim, N artifícios como gift card, cartão pré-pago, até o próprio brinde mesmo fisicamente, o que é um transtorno num país do tamanho do Brasil, né, que é gigantesco. Logística, tracking, custos altíssimos. Enfim, então a gente propôs digitalizar esse processo, né? Se falou tanto em pandemia sobre digitalização de processo, a gente já falava isso ali em 2018, oferecendo isso para as empresas, para grandes empresas, né? Então, a Cashin ajuda tanto no processo de transferência muito rápida desses créditos, como também uma plataforma para o usuário resgatar com múltiplas opções de resgate. Então, ele consegue ali ter um 360 graus de opções para resgatar, que inclui serviço financeiro, cupons de loja, recarga de celular, legal, enfim. Cartão pré-pago também. Por mais que a gente quis tirar o cartão da mão do cliente, né, que ele ficava manejando ali aquele cartão,
mas a gente ainda tem ele dentro da plataforma para o usuário solicitar e receber em casa. Então, ele é um aplicativo, ele recebe créditos ou Pontos. desconto, cupons ali, depois Isso. em parceiros ele pode Ele fazer pode uso. isso, ou até transferir para a própria conta, pagar legal. boleto, Pode recuperar então em grana também. pode. É Baita 60% incentivo. do uso, 60% do uso hoje, 65% é em resgate em valores, mas a gente até acha bastante, 40% ser resgatado em outros produtos que não dinheiro, né? Então mostra também que o funcionário ou terceirizado se interessa bastante pela solução. Sabe que eu trabalhei numa empresa de logística uma vez. Trabalhei Tu nasceu de logística, né, Ramada? Meu mundo é logística, né? Não só da E empresa. eu prestei serviço na empresa de logística e a gente tinha lá, falando sobre premiação, pontuação, a gente ajudava, o sistema tinha que ajudar a gerar pontuação, né? Para eles receberem Sim. bônus, né? E aí eles nos trouxeram na época um dado bastante curioso para mim. Ele falou, cara, o prêmio era a cesta básica. Ele podia pegar em dinheiro, jogar no salário em dinheiro ou pegar a cesta básica. Eles falaram, isso eu achei muito engraçado. Eles falaram, não, o pessoal prefere pegar em cesta básica, porque se ele pegar em dinheiro, a mulher dele bate nele. Porque ele vai gastar esse dinheiro, né? Isso era indústria. Vai Acontece gastar, muito em vai gastar o indústria. dinheiro dele com, sei lá, com alguma coisa, festa, churrasco, Cachaça. Com dinheiro, E a com cesta bebida. básica vai pra família. Então ele falou, Isso. não, então a gente deu as duas opções, ou sacar em dinheiro. Ainda é muito comum em indústria, principalmente a base, né, da indústria ainda recebe bastante em coisas físicas, né, então para quando você ajudar a falou família. 40%, eu falei, deve bastante. semelhar isso, né? Bastante. E a gente tem 70% é base da pirâmide, né, nossos usuários. A gente tem quase 100 mil usuários já na plataforma. Nossa, bastante. Bastante. Todos ligados a Todo o Brasil. Todo o Brasil. Todas as cidades. Aqui fala da pesquisa, 2018. Mas tu sentiu necessidade de fazer a pesquisa por conta da... Alguma demanda que veio de um serviço que você prestava antes? Não, ou... na verdade, uma demanda da própria indústria, né? A legislação trabalhista mudou em 2017, na reescrita da CLT. Então, ela incluiu essa escrita sobre prêmio, incentivo, gratificação. Não existia isso, né? Na nossa CLT de 45, não existia isso. E aí isso gerava, obviamente, muitas causas trabalhistas, interpretações e etc. E as empresas ficavam com medo, né? Os jurídicos, os compliances, todos com medo de fazer qualquer coisa financeira. E com a nova escrita, isso foi permitido, inclusive com recorrência, com habitualidade, em dinheiro. E abriu muito esse leque para as empresas começarem os compliances jurídicos, etc., se soltarem e começarem a permitir essa troca de valores, desde que fosse efetivamente feito com conceito, realmente com uma meta, realmente fosse efetivamente um incentivo tivesse a cálculo mais. ali por trás, uma regra. A mais do que o salário, né? Salário é salário, incide impostos, enfim. E é por causa do trabalho que ele foi contratado, né? Ele recebe esse salário. Então, tudo que é extra, aquilo que ele faz extra, é incentivo e premiação, né? Então, a CLT cobriu isso. E a indústria pediu muito, tá, então agora que a gente consegue fazer algo nessa linha, precisamos de que toda essa história que a gente já criou, de cupons, de gift cards, de cartões pré-pagos, a gente precisa que isso seja digital. Obviamente, a pandemia, quando chegou em 2020, catapultou mais ainda isso, né? Porque as pessoas também estavam em casa, estavam mais ainda espalhadas no Brasil, em home office. Então, as indústrias e as grandes empresas se abriram muito para esse processo de digitalização, né? E aí a gente fala muito em digitalização de processo, e antes as pessoas falavam, eu já envio o prêmio por e-mail, o código do cupom por e-mail. Mas isso não é digitalização de processo, né? Isso é só um envio digital. Mas a nossa plataforma, ela entrega gestão, relatórios, então todos os comprobatórios para compliance, para auditoria,
Então é tudo completo, entendeu? Então é um processo de gestão. A apuração também do mérito vocês fazem para o Não, sistema ou só não. a ligação com o funcionário? Só, na verdade, a distribuição do valor Entendi. financeiro, né? Que a gente chama de crédito ou ponto. Uhum. E é isso que a empresa imputa na plataforma e a gente distribui digitalmente, né? Em poucos cliques, pedindo poucos dados do funcionário. Então, se eu vou... o Ramada ganhou R$500, eu vou ter seu telefone, vou colocar o seu telefone, R$500, você já recebe um SMS com os R$500 para gastar e entrar na sua plataforma e escolher como você quer distribuir esse valor. Então, é nesse sentido que a empresa faz de uma forma muito, muito rápida essa distribuição de prêmio. E a lei mudou também, posso estar enganado, aqui é Sim. pergunta de leigo, né? Porque eu sei que também mudou a lei dos benefícios, cartões de benefícios, que começou a flexibilizar algumas coisas de incentivos, podem ser usados esses cartões também, né? Sim, sim. A gente separa muito o que é incentivo do que é benefício. É muito confundido, né? O Pra benefício... mim é a mesma coisa, inclusive. Então, isso é Afinal, se muito dinheiro, comum. o cara vai achar que é outra coisa, né? Não, isso é muito comum e na lei está bem separado, inclusive o artigo 457 é de incentivo, 458 é de benefício, é separado. Entendi. Benefício é aquilo que a empresa te oferece até para te encantar, para você vir trabalhar na empresa, que é o vale alimentação, refeição, alguns são de lei, como vale transporte, plano de saúde, enfim, tudo aquilo que ele te oferece para te atrair para a empresa. O incentivo é aquilo que você faz exceto o que você foi contratado para fazer. Pelo esforço. É um mérito por esforço. Então, são as Entendi. metas de vendas. Você foi contratado para ser vendedor. Se você vender mais de Bateu 100 a meta. mil, aí você vai ganhar ali R$500 no mês. Ou um percentual maior do que aquilo que você foi contratado Isso que para você fazer. você comentou, a legislação prevê isso? Prevê hoje. Interessante. Artigo 457. Vamos falar sobre isso Vamos. mais tarde. Não, é até importante porque às vezes causa confusão, né? Sim, bastante. E mudou muito essa coisa do benefício, que tinha umas Sim. leis aí, então melhor nem tocar nas benefícios. E o benefício tem um pool de, seja empresas muito antigas, como Ticket, VR, Alelo e etc., como as startups, que foram criadas nesse momento também, né? Que Flash, Caju e etc. Então, eles falam até com a pessoa diferente que a gente fala dentro da empresa. Isso, até para deixar claro, a Cashin se posiciona em outro lugar, né? Então, que senão é mais um, né? É mais um, Entendi. Na verdade, eles falam com RH, que cuida dos benefícios para os funcionários, e a gente fala com marketing, com comercial, com trade marketing, que são pessoas que cuidam de incentivos de venda, enfim, tudo que a empresa precisa para chegar na ponta, né, que seja com o seu produto ou serviço, é aí que a gente atua. A gente brinca que é o dinheiro feliz, né? É o dinheiro do prêmio, é o dinheiro que você fez algo extraordinário, né? Então, é um dinheiro feliz, diferente do benefício, que é aquela obrigação que a empresa tem, que você recebe todo mês igual a todo mundo, né? Ninguém vai receber alimentação diferente do outro tendo o mesmo cargo. Incentivo, não. Se você foi extraordinário, você se separa do ordinário, né? Alguns lugares chamam de comissionamento, se bateu meta. Não, na verdade, né? Bônus de meta, essas coisas, tem nem comissionamento. Comissionamento é sobre as vendas, né? Comissionamento é salário, né? É o normal. Então, você foi contratado por R$2.000 mais 3% sobre o que você vender. Tá, então isso aí já é tudo garantido. Né? Então, se você faz algo extraordinário, a empresa pode dizer, agora eu vou te dar mais 2%. Isso é premiação. Então, tem uma conta diferente. E é muito usado para N outras estímulos também. Você quer estimular que seu cliente compre mais, que chama muito de fidelidade e etc., também é um incentivo. Né? Se você quer estimular que a Ambev, por exemplo, que é cliente nosso, ele estimula bastante que a pessoa de merchandising do supermercado arrume melhor as gôndolas e as latas, né, nas prateleiras. Então, ele estimula também dando uma premiação. Eu ia perguntar, porque eu lembro uma vez, eu trabalhei na Ambev, na verdade na Ambev Tech, eu lembro que tinha uma discussão, uma época a gente tava falando sobre, principalmente trade marketing, né? Sim. E fazer planograma das gôndolas, aquelas coisas, aí contratar um terceiro. Tem até uma startup que cuida de contratação dessas repositórios. Do merchandising. Sim. E aí falava justamente um tópico que a gente tá falando, como é que pagaria, quem ficaria com o pagamento, que plataforma ficaria com o pagamento O responsável, né? Não, a empresa assim, intermediária. Paga ele, mas tem
você estabelece acordos, inclusive, com o mercado, com o repositor. Nossa, um monte de gente aí no meio. Sim, existe um canal. Existem vários canais no meio, né? Entre a indústria, por exemplo, tem distribuidor, atacadista, ponta, né? O PDV na ponta. Então, por exemplo, uma Ambev, ela vende direto para grandes supermercadistas, grandes contas, mas para vender para o barzinho do bairro é um distribuidor. Então, existem muitos canais no meio do caminho que ter uma plataforma que entregue gestão, que você consiga comprovar aquilo que você entregou, como a pessoa usou, referente a quê, né? Então, a Cashin, nos relatórios, você consegue ver referente a que foi pago, se quem recebeu já usou, já gastou e onde gastou. Parece então, simples, né? Mas tira um baita do atrito. Quem conhece do negócio, tira um baita de um atrito, né? Sim, a gente tem essa felicidade de apresentar a Cashin em grandes indústrias e as pessoas falam, nossa, mas é exatamente o que eu preciso, resolve todas as dores. É uma dor muito específica. É uma dor muito específica e se constrói poucas coisas para B2B ainda no Brasil, né? Você vê muita startup, por exemplo, falando no nosso caso, para o B2C, né? Porque é uma dor comum. Né? Você resolveu o problema de entrega de alimentos com o Rappi, você resolveu o problema de mobilidade com o Uber. Mas para a empresa, né? Como é que você chega e resolve um problema da indústria que é de trade marketing, que é super específico? É muito difícil. Assim, que a gente tá falando de 2018, agora são 4 anos aí, alguns meses que chegamos na caixinha, mas o start de vocês de começar a desenvolver tecnologia foi em 2018, porque ou tu fez a pesquisa naquele momento e tu entendeu o processo. Quando vocês começaram assim, decidiram, não, agora a gente vai ter que virar essa chave e começar a construir essa tecnologia para ajudar realmente a indústria, sabe? Não, em 2018 a gente pensou na solução, fez muita pesquisa, começou a construir o produto em 2018, porque por mais que fosse muito simples, ele tinha muitas nuances, porque para você ajudar a resolver todas as dores. Não adianta você resolver só a digitalização do cupom de loja. Você precisava entregar de uma forma que fosse simples. Para chegar isso na ponta, como chegaria? Você tem que ter o SMS, tem que ter o e-mail, enfim. Então, essa construção, ela é robusta e complexa, por mais que a solução seja muito simples. Por trás, o back é muito complexo. E foi, obviamente, em 2019 que ele se tornou funcional, né? Um MVP que foi testado na indústria. No início de 2019, nossos primeiros contratos, foram 2 contratos em 2019, vieram de julho em diante, né? Entre julho e setembro, a gente conseguiu os nossos 2 primeiros clientes, né? Pagantes, né? Testamos e fechamos o contrato. Aí tu comentou que é um follow esse investimento. Então, vocês receberam já um investimento antes? A gente teve um investimento anjo em 2019 e depois em 2020, no último minuto ali da pandemia, a gente teve um investimento também de um family office. E aí, sim, ano passado, em 2022, fevereiro, foi que esse investimento que você comentou, que teve início de fevereiro, somados, dá os 7 milhões, mas início de fevereiro, a gente teve uma parte e o follow-on foi em agosto, setembro. Esse follow-on já foi negociado? Ele foi negociado, tinha um acordo com o fundo. Com o OKR, tudo entregue? Legal. Isso, teve uma negociação, e entrou mais alguns players e, enfim, eles tinham a opção de fazer esse follow-on. Você é dev, não? Você não é dev, não, né? Não, sou super comercial. Mas é que, obviamente, a gente acaba tendo essa... Vivendo a cultura. Vive. 4 anos ali. É uma empresa de tecnologia, né? Então... É a primeira que tu tens sim, hoje? de fintech, sim. E ela tá onde? O main dela tá onde? A sede. A sede São Paulo. São Paulo? São Paulo. Vocês já montaram? Tudo em São Paulo. Eu sou de Recife, mas tô em São Paulo há 15 anos. E aí a tua sócia também é de lá? Também. A minha sócia, eu conheço ela desde que eu saí de Recife para São Paulo. E a gente, obviamente, se separou em algum momento ali desses 15 anos. Ela morou fora, em Chicago, também trabalhou em bastante startup lá fora. E voltou com esse desejo também de fazer algo no digital, né? A gente estava falando muito ali em 17, 18, de algo 100% online. Então, a gente conseguiu unir essas forças, né? Ela é uma pessoa de produto, desenvolvimento de produto, ligada também à tecnologia.
E o meu lado comercial, B2B já era, né? Que eu tive trading e etc. Então, eu já tinha esse costume de trabalhar com B2B e com altos executivos. Então, facilitou muito esse processo. Eu cuido do comercial na empresa. Sou CEO, mas também cuido do comercial, do time comercial. Essa fase que vocês estão agora, né? De começaram a desenvolver o primeiro investimento, depois ver family office e tudo mais. Vocês já tiveram essa experiência ou é a primeira experiência que vocês tiveram com investimento? Com investimento a primeira vez. Primeira vez? A primeira Foi vez. para vocês, assim, foi tranquilo isso? Ou é uma coisa super, nossa, meu Deus, como é que é isso? Não, foi a primeira vez a gente entrou nesse mundo de startup que tem todos os jargões e tudo dos VCs e etc. Foi duro no começo, né? Entender essa dinâmica, essa mecânica. Entender o que a gente quer e o que o fundo quer, não tem certo nem errado, né? Tem estilos de fundos, né? Expectativas, e foi isso, né? Aprendeu na marra mesmo. Não à toa, esse último investimento, ele foi super bem conduzido, porque estava tudo na mesa, né? Todas as cartas estavam na mesa, então foi muito produtivo o aprendizado, mas ele foi bem complexo, bem difícil. Hoje na sociedade, você, sua amiga ou tem mais alguém? Tem eu e a minha sócia, e todos os outros são. Tem o Anjo, Family Office e o VC. Pessoas físicas, não, só a gente. E a pessoa de tecnologia? Quem? Pois é, esse é nosso grande calcanhar, né? A gente, desde o dia 1, a gente deu isso a zero, né? A gente tentou trazer a terceira perna, né, de tecnologia, que é o CTO. A gente conseguiu até trazer uma pessoa, ele tinha participação no negócio, mas ele foi pro Facebook, então eu não consegui competir com isso. Tava falando com ele ontem, inclusive, ele tá lá em São Francisco, e ele é tão bom que escapou de 20 mil de layoffs agora do Facebook, né? Ele continua lá. Isso que eu ia perguntar. Foram 10 e mais 10, né? São 20 mil pessoas e ele continua lá. Então, ele é muito bom, mas infelizmente por compliance do Face, ele não conseguia estar com a gente. Então, desde lá até cá, a gente já tentou N alternativas, enfim, terceiros, part-time, mas é bem mais complexo. Então, a gente montou uma estrutura interna com alguns líderes, com to-dos diferentes, e tem dado muito certo. Eu acho que tem muito isso também. Às vezes você vai pro tem que ter, e às vezes não é assim. Às vezes você consegue uma dinâmica diferente. A gente tem conseguido. Mas ele estava durante a construção do MVP. Construção do MVP. Então, pelo menos ali, né? Ali a fase mais difícil. Sim, super crítica. Não é que sustentar não é difícil, né? Mas... na verdade, a essência do que foi construído lá ainda existe até hoje. A gente nunca pivotou, nunca mudou, então a essência ainda é. Que talvez agora chega mais uma fase um pouco mais. Agora vão ter que rampar. Vão ter que rampar mais. Super mais complexa, né? De mais robustez. Mais robustez, exato. Não à toa a gente tá mudando o sistema de monolito para microserviço. Enfim. Na hora certa. Na hora certa. Exatamente. Até para desenvolvimentos mais rápidos, mais ágeis, enfim. Então. É que a gente era de tecnologia, então se alguém fala pra gente assim, ó, hoje eu comecei meu serviço usando microserviço, a gente já, começou errado. Vai gastar dinheiro demais, dirigir uma Ferrari no quarteirão. Exatamente, pra dar aquela só aceleradinha, tá, beleza, não preciso de uma Ferrari, né, podia ir a pé. Mas, isso aí. Mas legal, e conta pra gente assim, dessa história toda da Cashin, você já falou um pouco agora hoje a tecnologia é um desafio, mas tem alguma outra coisa assim que você fala, poxa, hoje esse é o nosso maior desafio? A gente sempre teve steps de desafios, né? Venda sempre foi um desafio, né? A gente sempre fala que por ter passado por tantos em fundos e etc, e não ter conseguido investimento lá atrás, a gente teve que usar o nosso... que eu costumo dizer que é o dinheiro mais barato, né? Que é o do cliente. Então, se você tem contrato, você tem cliente pagando e etc, é o teu melhor investidor. Porque ele não custa nada. E ainda você consegue ali incrementar produto, desenvolver novas coisas junto com o cliente. Inclusive, a gente fez bastante isso. O produto expandiu dentro dos clientes, né? Eles iam solicitando novas features e etc. Negociavam um serviço. Muito rápido, a gente era muito rápido também, porque, enfim, startup tem essa característica de agilidade. Então, eles gostavam muito, as empresas se abriram muito, criaram suas áreas de inovação e etc. Se abriram muito para startup. Então, foi nosso melhor investidor,
né? Tanto financeiramente falando, como de desenvolvimento de produto e de deixar a empresa robusta e forte. Hoje a gente tem 140 clientes gigantes, assim, tipo, todos os grandes maiores do Brasil, Ambev, Burger King, Bic, Nivea, Nestlé, Disney, né? Disney foi uma super conquista, Que porque massa. eles são muito, muito rigorosos. Então, foi uma super conquista. Então, assim, esse sempre foi o desafio. Eu sou do comercial, então eu acabo sempre tendo esse viés, né? De clientes e expansão de mercado, abrir novos canais de venda, né? Porque chegou uma hora que esgotou o nosso networking e as indicações de clientes. A gente precisava efetivamente falar sobre a Cashin no mercado, abrir mercado, estar visível, né? Para o mercado. Então, ainda é canal de venda e toda essa composição de expansão de mercado, eu acho até que é mais desafiador do que antes, porque você não tinha ninguém, né? Você tinha 3, 4. Então, conquistar 50, 80, tava ok ainda, né? Você tem os grandes, os maiores. Tudo bem que a gente tá falando do Brasil. O Brasil tem médias empresas que são gigantescas, né? Você fala de número de faturamento e funcionário. Então, tem ainda esse desafio de canal de venda. Eu costumo falar que a tecnologia já não é mais. A gente já conquistou ali. Obviamente, se você for falar das novas tecnologias, Claro, se conectar sempre com vai ter, blockchain, né? inteligência Sempre vai ter. artificial e etc., você vai ter esses desafios, mas eu acho que a gente está mais robusto nesse sentido do que em qualquer outro. Vocês consideram uma startup ainda? Ainda eu acho muito mais pela mentalidade de agilidade, de ser pró-cliente, de se criar MVP ainda, né, ou em startup, dentro de uma startup, a gente tá lançando, você comentou, se a gente controla a premiação, né, que é o antes, define a meta, comunica e vê o resultado. Então, a gente está lançando uma plataforma que vai fazer esse antes, né, e obviamente já conectada com a Cashin Pagamento e vai ter um flow. Automatizar quase automatizar tudo. Então, ela foi criada, essa plataforma, numa área da empresa totalmente à parte, com desenvolvedores à parte, com marketing à parte, com tudo à parte, que a gente chama de startup dentro da startup. Ah, que legal. Vocês separaram em 2 business, praticamente. Praticamente. Deixa o core andando. A gente sempre tentou colocar no roadmap essa plataforma e nunca conseguiu, né? Ela é muito robusta para estar num roadmap comum. Ela sempre ia para trás, porque tinha que parar 4 meses a empresa para fazer essa plataforma. E aí a gente falou, não, então por que não faz uma equipe totalmente separada para construir isso, né? Com low code, enfim, testar mesmo. Do mesmo jeito que foi feita lá atrás, né? Do mesmo jeito que a Cashin foi feita. Não bota em risco o negócio principal. Não põe em risco o negócio, custa barato. E consegue ali provar o conceito, né? E também é uma demanda que o mercado está pedindo para vocês. Super. Aí faz total sentido o investimento. Sempre é o mercado pedindo. Não à toa a gente ofereceu para 4 clientes como MVP, os 4 fecharam. Nossa, tá fácil a vida. Quietinho só. Por isso que eu até perguntei do movimento startup. Eu acho legal tu responder essa mentalidade, Hugo, porque talvez chega num platô, assim, que você sabe se, pô, se eu continuo ou não continuo, eu sou uma startup, eu não sou, vai de faturamento, vai de pessoas, né? Como é que gira essa chave? Como é que eu digo que eu não sou mais uma startup? Né? E eu acho que é essa mentalidade que vai te dizer, porque quando a gente vai em algumas indústrias, né, comentamos aqui, a indústria quer ser a startup em certos momentos para ela ser ágil nas decisões que ela precisa. E uma dessas possibilidades é ter essa mentalidade de ser. Senão, eu preciso... quer ser, né? Tem que fazer também, né? O passo do fazer, né? Mas essa expectativa de eu preciso ser uma startup, ela é importante, né? E é legal que tu comentou que os teus clientes são indústrias, né? E a pergunta vai assim, como é que eles olham vocês como startup do tipo assim? Porque hoje a startup, a indústria, não sei se talvez mais hoje, mas antigamente, meu Deus, a Nubank vai matar o Itaú, sabe? Não vai existir mais banco, sabe? Mas não é assim que funciona, entende? Como é que essa indústria olha para vocês assim como startup? Você tinha comentado agora também disso, né? Da indústria, algumas com vertentes, querendo ter uma vertente interna que tenha cara de startup. Para ser rápida e etc. Muitas tentaram e poucas acharam o caminho correto, né? Eu comentei da Ambev, você trabalhou lá também, eles vêm fazendo um trabalho incrível, interno,
de obviamente entregar mais agilidade, de se conectar com o mercado de forma diferente, etc. Não para ser uma startup ou para dizer que é, mas para Pra se melhorar o conectar com processo startups, mesmo, e se conectar com startups. A gente entrou lá assim também, né? Entrou na área tradicional de trade marketing, etc. Rapidamente essa área percebeu, né? Enfim, e puxou e abriu as portas muito mais, né? Abriu as portas dentro da indústria, dentro de distribuidores, etc. Não só para a indústria, mas para todos os canais. E trouxe efetivamente essa mentalidade. Nossa, a gente tem essa mentalidade. Nosso contrato saiu em 3 meses, o que é impossível numa indústria gigante. Tem cliente nosso que foi 1 ano e meio. Do começo até a assinatura de contrato. Não duvido. E se você pega uma Ambev, você imagina mais ou menos isso, e não foi. Por quê? Porque é mudança de set mind, não é efetivamente, temos uma startup aqui dentro porque é legal para o mercado, ou porque a gente se comprometeu com o conselho, com o fundo de investimento. É mudança de mentalidade. Então, tem várias que têm esse conceito de preciso me conectar com startups, ou ser internamente, ou ter uma área de inovação, virou moda, né? Ter área de inovação dentro da empresa. Mas, no fundo, não tinha a mentalidade de startup. Exato. Então, não adiantava, entendeu? Então, a gente deu com cara na porta em várias empresas. Algumas que a gente entrou pela área de inovação, como estamos abertos a startups, não fechamos contrato. Fomos pela área tradicional e fechamos contrato. Então, não fazia o menor sentido. Totalmente desconectado com a empresa e com o negócio. Significado de negócio não conhece do negócio. Área de Exato. inovação não conhece do negócio, né? Exato. E talvez foi o direcionamento que foi dado, enfim. Mas talvez Então, não é pra todo é mundo. top-down, né? Também. Você falou a moda da inovação, e eu concordo plenamente contigo. Sim. Agora eu vou abrir uma área de inovação, quer dizer que eu estou inovando. Não é bem assim. Não é. A gente precisa É realmente... que tem cada um que trabalha na área de inovação, assim, que você vê que é inovação de palco, né? Exato, inovação Não de tem palco. isso. Tem que ser inovação de palco. Cara, tu tem que Isso. conhecer do negócio, tem que ter gente da área de negócio, porque inovação, se não gera... Pra mim, assim, inovação, se não gera resultado, ela é uma pura invenção. Isso. Por invenção. Pura invenção. Então, assim, tem que gerar resultado. E como que uma área de inovação vai gerar resultado? Próximo do negócio. Não Sim. é ela sozinha. Então, mostra uma distopia muito grande. O cara achando que a área de inovação vai resolver se não fizer essa É que a área de mentalidade. inovação ela pode estar em constante movimento com a própria indústria empresa e junto com as startups que estão no Total. mercado. É isso. Total. Ela tem que fazer esse trabalho. Total. Muitas, às vezes a indústria pensa que a área de inovação é eu contratar um time e fazer Isso. em loco, né? Isso dentro de casa. Mas é óbvio que a inovação, quando a gente fala, Ela tem que ser muito mais aberta. é muito mais aberta. Muito, Exato. muito. Eu tenho que entender muito sobre... E muda set mind da empresa também, né? Não adianta você pegar uma empresa de 30, 50 anos e ser do nada ter uma área de inovação que vai esbarrar num fiscal, no Exato. jurídico, no compliance, no conselho e etc. Compras. Em compras, suprimentos. Suprimentos, enfim. Então, não adianta. Então, tem que ser muito coletivo, assim. É uma tríade. Mas sabendo desse desafio, o teu ICP, teu cliente ideal, foi a indústria, a grande indústria? Sim, a grande indústria é quem tem a maior dor, né? Então, ele vê valor em pagar pelo serviço, né? Ele vê valor para o usuário final dele, lá na ponta, né? O executivo tira ali totalmente a demora no trabalho dele, ele faz isso tudo. Só para você ter uma ideia, teve empresa que tinha 12 pessoas numa área cuidando de programa de incentivo para ponta. 12 pessoas? 12 pessoas. Uma planilha com 22 abas, cheia de Qual que é fórmula. teu ticket médio? Vamos fazer a conta. Super, era essa, não falando das pessoas, né, porque enfim, impacta em trabalho e etc, mas a gente fazia essa conta de custo. Era infinitamente menor, né, então... Caramba. Foi super desafiador. Porque tem empresas mesmo que isso é super crítico, né? O negócio funciona baseado no incentivo, né? Sim, total. A indústria, as grandes indústrias, se você for ver todas, bebida, de produto, ou enfim, alimento e etc., não tem o seu próprio varejo. Indústria farmacêutica, né? Você depende de uma farmácia, né? Depende de um balconista, que não é seu funcionário, e que precisa oferecer o seu produto ao consumidor, né? Porque a indústria, ela vai até o pedido que ela tira para a farmácia. Então, ela não sabe dali da ponta,
do PDV para o consumidor, o quanto foi consumido, né? O quanto foi comprado. Então, ela sabe fazendo esse estímulo pro balconista da Que farmácia. para ela é Ou pro garçom do barzinho. informação enfim. muito relevante, quanto e que hora tá consumindo, muito mais do que o incentivo de Muito mais. fazer cara vender, mas ter a informação, né? Muito mais. Que Muito barato. mais. Eu nunca tinha parado ligado essa. É a conta dor dessa forma, específica, assim. né? É, Uma dor muito específica do trade, não é uma dor pessoal. Né? você não vive isso, né? Né? Você não vive Mas isso. você falou que na plataforma tem parceiro. Então, quase tá um marketplace aí, né? Você tem empresas, Sim, é considerado. serviço. Acaba sendo considerado um marketplace, porque é ali um 360 que esse usuário consegue Uhum. Usar pagar ali a dentro da própria conta, plataforma. usar dentro da própria plataforma. Ele tem mais de 130 opções para resgatar, Nossa. né? É bastante. A gente nunca teve nenhuma reclamação de, tá faltando tal serviço. Caramba. Nunca. Tem recarga de Em celular, 4 enfim. anos, olha, pô. Bastante. Não começou assim, Não. né? Começou... Já tivemos um churn grande, ou em 4 anos ainda estamos controlando isso? Muito controlado. Nos últimos 2 anos foi zero. Meus. Zero. Na verdade, os clientes só aumentam. Sabe uma coisa ruim de tudo isso? É que acho que vocês fecharam a rodada já no investimento. Né? Só isso. É a coisa ruim. Na próxima a gente já não. A próxima O cheque já tá lá em acho que a cima. gente não vai conseguir entrar. Ah, não, dá sempre um jeitinho. Vai. Vamos achar um fundo, Vamos. compor, a gente vai junto. Não, porque é Não, mas incrível, sim. assim, a gente fala com muita startup e nesse começo, porque, poxa, 4 anos é pouco tempo. Muito pouco. É muito pouco tempo, assim, né? Sim. De mercado e Sim. base em mercado é pouco tempo. E a gente vê muito assim, poxa, mas como é que tá o teu churn? Porque é uma menção que a gente fala Total. se o teu produto realmente existe e se o mercado vendo paga por valor, né? aquilo. O valor que é isso que a E gente tem comentou. um outro que a gente controla muito, que é a recorrência, né? Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, que foi um dos nossos primeiros clientes, que é a Neoquímica, está com a gente até hoje, desde 2019. E só aumenta. Né? A Ambev entrou em 2021 e já vai em 37 áreas dentro da Ambev. Tem ainda uma avenida lá dentro, né? Que é gigantesca. Fora todo o ecossistema da Ambev. Fora todo o ecossistema. Coca-Cola também, enfim. Então tem a recorrência para a gente é também outro índice muito importante. Né? O cliente ficar com a gente ano após ano. Mas tem que perguntar, né? Uhum. Por que o cliente fica dando você? Não tem concorrência ou a concorrência tá bem em desvantagem? Não, esse mercado sempre foi descentralizado demais. Uhum. Ao contrário do de benefício, né? Vale alimentação e refeição, que tinha ali 3, 4 grandes players e muito objetivo, porque era um cartão que você ia almoçar. Uhum. Esse mercado era amplamente descentralizado. Você tinha milhares de empresas de cartão pré-pago, sabe? Até Gift card, aquelas de coisas. gift card, de brindes, né? Uhum. Então, todos esses a gente considera nosso concorrente. Concorrente direto, fazendo exatamente o que a gente faz, não tem, né? Com toda a amplitude de Mar azul, produtos e etc. Então, não tem. O cliente, nas nossas pesquisas, enfim, a gente tem um NPS de quase 90, Nossa. que é bem alto para o mercado, de tecnologia de startup, de Olha, serviço. pra ter a Disney ali, sensacional. É né? bastante. Isso, Disney, base de qualidade deles bastante. Eleva a régua bastante. E a gente tem 2 itens que eles falam muito, né? Que o produto é muito simples de usar. A usabilidade, a gente hoje enxerga tantos aplicativos complexos e difíceis que você se sente até burro, né? Sim, de sim, usar. E eles falam muito que é muito simples. E o atendimento. Então, o atendimento hoje não só é o que nos mantém bastante dentro dos clientes, como é o que a gente ganha de concorrência com os atuais Pós-venda, tu diz? Pós-venda. E, obviamente, na venda a gente ganha com o que o cliente já tem dentro de casa e que ele está insatisfeito por atendimento. Então, a gente ganha na concorrência vendendo, né, efetivamente o atendimento. A gente tem dentro da empresa o atendimento do usuário também. Então, a gente é um B2B2C. Então, a gente tem o cliente, mas a gente atende o usuário dele. O nosso atendimento é 100% humano. Você falou do Nubank, foi bem uma inspiração do Nubank. Eles não tinham chat, bot, nada no começo, né? Enfim, era tudo pessoas. São pessoas. Até hoje eles mantêm essa característica. E a gente tem mantido essa característica desde o início e atendido esse usuário final
de forma humana, obviamente por WhatsApp, e-mail, redes sociais, etc., mas sempre uma pessoa atendendo. E tem surtido um efeito super positivo, porque é isso que aborrece. Aborrece a pessoa final, ele vai aborrecer a empresa, né? Vai dizer que não é bom, vai dizer que está sendo mal atendido, que demora. Não vai querer receber o benefício por ali, né? O Exatamente, benefício não, desculpa, o incentivo. Incentivo, E justamente ele vai ter, e o executivo da empresa também quer ser atendido de forma muito rápida. Ele até não liga se você é muito querido, mas ele liga se você faz rápido para ele, né? A indústria não tem muito tempo para perder e todas as equipes agora de trade marketing são muito enxutas. Então, eles não têm como esperar 3 dias de SLA. Não existe mais isso. Né? Não, então, porque o cara, é no dia, que quer um na incentivo, hora. ele quer, né? Ele sabe que ele tem direito, ele A quer gente gastar. tão mal acostumou, né, o nosso cliente com agilidade, que às vezes ele pede um crédito, né, ele solicita um crédito, e esse crédito, a gente geralmente em menos de 2 horas já está disponível. E quando passa disso, ele já, nossa, mas vocês eram mais ágeis. Não tem um dia útil mais, né? As pessoas não querem. O executivo, ele é uma pessoa. Então, ele já tem tudo na palma da mão dele. Uber, Rappi, iFood, etc. Então, ele quer a mesma agilidade no serviço na empresa também, né? Mas vocês tiveram... vocês, além de atender toda essa parte, que você comentou que tem uma indústria tinha 12 pessoas na equipe de incentivo. Além de trazer todo esse benefício de atendimento, né? Esse processo de incentivo que não tem ainda, digamos assim, digital, mas vocês também lá no fundo traz um resultado para a própria indústria, financeiramente falando também, né? Porque você agiliza o processo, talvez as pessoas são relocadas em outra área. Né? Existe um custo marginal que a gente chama, que não é só o serviço do fornecedor, né? O meu serviço contra o serviço do concorrente, mas também um custo marginal que está ali em volta, que às vezes é imensurável. Né? E às vezes é mensurável, a gente fala muito em engajamento, né? Então, teve um cliente nosso que lançou uma campanha no ano passado e lançou com a cash-in no ano retrasado, lançou com a cash-in no ano passado. A única diferença era a cash-in e, obviamente, as formas de resgate que a gente entrega. Então, aumentou 34% o engajamento. Então, eram os mesmos clientes, né? Que eles era para PDV. Tinha uma baseline para comparar. Tinha uma baseline para comparar e foi 34% acima de engajamento. Pessoas que aderiram, porque agora não era mais um cartão ou era uma plataforma com mais liberdade de escolha. E sem contar que coisas que não aparecem, mas, por exemplo, a insatisfação de quem aderia e falava, não recebia, às vezes era um brinde que chegava em casa e extraviava, era um voucher que deixava vencer, era um prêmio que já tinha, né? Sei lá, aquela, uma cervejeira, uma caneca, uma coisa assim. Camiseta. Então, tem uma hora que encanta e mas depois acaba. Por isso que tem que ter esse portfólio maior. A gente fala muito, ele tem que ter liberdade de escolha. Porque essa satisfação do funcionário gera mais engajamento, mais venda, enfim. A própria indústria, e ela deve fazer esse processo de NPS dela junto com os colaboradores. Claro. Né, para saber essa informação. Claro. Que faz total sentido. Claro. Óbvio. É o objetivo do incentivo, né? É você ter ali uma contrapartida. A própria indústria trabalha com employee brand, né? Dentro, Total. Né? De cultura, de trazer isso é muito legal. Total. Os números de vocês da caixinha já estão abertos? Tu pode falar alguma coisa assim de faturamento? O que vocês pensam? A gente fala muito em TPV, a gente usa muito esse indicador. TPV é o dinheiro que gira na plataforma, é o que o cliente dá de prêmio. Né? Então, a gente teve um super crescimento positivo nesses 3 últimos anos, pós-pandemia, capitalizado até pela pandemia. Então, a gente tem ali... A gente fez em 2021 25 milhões rodando na plataforma, em 22, 80. Nossa! E a nossa projeção... Mais que duplicou. 3,2. 3 alguma coisa. E esse ano a perspectiva é 200, 250. 250? Esse ano? Isso é doido. Quase duplicou mais um pouco, quase triplicando de novo. Mas para isso vocês vão precisar de gente, de pessoas. Sim, já aumentamos bastante o quadro ano passado. Triplicamos o quadro. Quantas pessoas tem hoje? 48. Quase 50 funcionários. Deve ter 50, deve estar entrando uns 2 hoje. Vai voltar lá e vai dizer, não, pessoal, tem mais uns aqui já. O episódio vai sair, ele já está desatualizado.
Mas sim, é nosso grande ativo, né? São nossos funcionários, é quem efetivamente gira o negócio. É uma empresa de serviço, então basicamente funcionário. Uhum. O custo fixo é muito baixo. Como é que tu tens 80%. dividido, curioso, tá? Como é que tens Você ia dividido perguntar isso Em em áreas, times. em times? A gente tem hoje todos os times bem formados, né? Com lideranças e etc. Mas hoje é comercial. Em comercial a gente tem growth, sales e customer experience. Tem área administrativa ali, administrativo e RH. Financeiro tem as 4 ou 5 pessoas. Tecnologia, nossa maior área, obviamente, tem 10 pessoas. Aí produto, marketing, também tem mais umas 6, 8 pessoas. E comercial, né, que essa área, essa tríade do comercial acho que são 10, 12. Todos os... vocês fazem tudo interno, todas essas áreas? Tipo, não tem nada de, 100%. talvez, consultoria, coisas... A gente tem algumas consultorias e tem algumas agências, né? Então, de performance, enfim, marketing digital, algumas coisas assim, mas a maioria é interno. Tipo, talvez jurídico, coisa assim Sim. também, Sim, talvez jurídico. Você 40 pessoas dá pra controlar, mas talvez para frente isso vai precisar internalizar, né? Sim, Por muita exemplo. coisa a gente já veio internalizando, né? A maioria das suas vendas é através de uma pessoa ligando, fazendo... Sim, sim. Sim, a equipe Por ainda outbound. é outbound, a equipe ainda a gente está, obviamente, montando mais canais, né? Tá entrando efetivamente nesse marketing digital, né? De você, obviamente, abrir um pouco isso, mas para isso também a gente precisa mudar um pouco o produto, deixar ele um pouco mais SaaS, né? Que o cliente também possa navegar sem muita interferência de pessoas, porque também se Porque tu faz você o- abre muito, fica muito O caro, né? setup, né? Tu faz um sendo board onboarding. setup, né? Imagino que seja isso. Então, para expandir isso e para ampliar isso, a gente precisa deixar o produto um pouco mais automatizado. Ele é muito simples e muito fácil, então são poucos ajustes para fazer ele ficar mais automático. Mas né? tá no sonho de vocês. Porque aí, na verdade, você também tá tentando abrir pro mercado de pequenas PME. empresas, né? PME. A ideia é essa, né? Não é uma PME muito pequena, Sim. porque, como eu falei, ela acaba não vendo valor nessa entrega, né? Ela consegue ali controlar poucas pessoas. Então, você fala do Ambev hoje, colocar para 5 mil funcionários, 5 mil pessoas, uma empresa com menos de 50 pessoas, 100 pessoas, não, ela mesma maneja essa entrega, né? Ela não vê valor. Então, é muito sutil ainda, a gente tá testando isso, mas a ideia é ir para uma PMS. Mesmo porque, se eu conheço um pouco da indústria, às vezes as próprias indústrias fazem com os pequenos distribuidores Sim. campanhas Sim. e esse distribuidor tendo o cash-in, eles podem acordar e falar, eu tenho, instala o cash-in aí que eu distribuo para Sim. vocês. Já acontece. É um Já canal acontece. de venda? Total. É um canal de venda, né? Que eles também, aí eles podem ver isso, outros usos também, né? Mas putz, você começou a abrir a cabeça ali, falei, cara, nesse sentido dá pra a gente- muita coisa pra fazer. Muita Coisa. Muita. Tudo que você fala assim, cara, eu quero fazer que o cara tenha uma melhor performance, né? Sim. Assim, Tem cliente que proporciona, se você indicar funcionários para a empresa, seus amigos e etc., você ganha também uma bonificação. Então, tudo que a empresa quer que alguém faça para ela, a Sim, gente facilita. recomende, né? Que recomende, exatamente. Tem mercado fora do Brasil? O mercado é gigantesco, né? Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. A gente estima que esse mercado aqui é uns 30 bi de reais. E nos Estados Unidos é bem claro, né? Os Estados Unidos sempre tem todos os dados muito claros, é 200 bi de dólar. Meu senhor. por que diferença? O mercado, vocês vão lembrar, né? Todo mundo que já foi para os Estados Unidos recebe sempre um bloquinho de cupom e de gift card Sim, para verdade, trocar nos outlets e etc. Os supermercados americanos são cheios de cupons de loja, né? E de varejistas, Netflix, Chega em hotel, Amazon, você tem um tudo. monte de Tem um cupom, monte. Então, já é um mercado aberto para isso, consumidor disso. Né? Lá tem mais de 3 mil tipos de cupons. Aqui você tem 150, 200 no máximo. Caramba. Então, existe sim a chance de ir para fora, internacionalizar a empresa. Muitos dos nossos clientes pedem, são multinacionais, né, que já tem a gente aqui, quer que a gente atenda México, Estados Unidos, Canadá e etc. Mas aí tu vai ter
pode ter um conflito de legislação nesse sentido, quando a gente tá falando México? É menos, eu costumo dizer que o Brasil é tão desafiador nessa área de Saiu daqui, legislação. serve pra tudo. Você vai... Lá entra sem nada, que é o problema, né, gente? O Brasil é tão desafiador, óbvio que existe esse desafio, né, de entender o mercado, entender o que as pessoas, como funciona internamente, mas eu costumo falar, eu tenho certeza que qualquer lugar o desafio é menor do que o que a gente enfrenta, né? Caramba. E vamos falar do investimento? Agora pode falar, Thiago. Você já começou lá na frente, lá no comecinho falando de investimento. Agora vamos falar então desse investimento. Você já comentou um pouquinho em que parte do investimento veio para ajudar, mas conta pra gente como é que foi essa jornada. Porque a gente sabe, não é simples, mas talvez para vocês pode ter tido uma jornada diferente, né? Como é que foi essa jornada? Eu costumo falar, como eu falei um pouco antes, que tem fundos e fundos, VCs, Private Equity, enfim, tem tantos nomes. E no fim do dia você tem que achar... Você tem que aprender aquilo que faz sentido pra você e achar aquela tampa da panela. Eu acho que pra Lu foi muito fácil, porque ela é vendedora já, cara. Ela sabe, assim, ela já sabe que aquele cliente não é meu. Não, ela já, tudo certo, eu vou pro próximo. Ela comprou o VC. Exato, entendeu? Então, ela tá na condição. Não, mas a gente sofreu um bocadinho na jornada, até entender primeiro isso, que aprendeu ao longo, né? Não foi nada que foi ensinado. Se fala pouco sobre isso, né? Você fala, toda startup quer receber investimento. Mas eu até brinco, cuidado, né? Que você quer tanto. Né? A gente vinha comentando sobre isso com pessoas próximas, assim, tem startup que quebra porque existe uma pressão do VC tão grande que você cresce tão rápido que você não se sustenta e você acaba fechando. Então, assim, às vezes o bom vira o mal, né? Então, a gente sempre teve, tanto eu quanto a Nani, que é minha sócia, a gente sempre teve esse conceito de vamos nos manter firmes ao que a gente acredita. Então, acreditamos em crescimento sustentável, acreditamos que a gente tem que ter EBITDA, que a gente precisa dormir e que a gente não vai ceder a isso, né? Então, batemos com a cara na porta em vários VCs que não tinham essa característica, né? Que é a grande maioria deles que querem crescimento acelerado, um retorno gigantesco. A gente recebeu feedback de VC de eu não acredito que vocês vão crescer 30 vezes em 2 anos. Eu falei, não vamos mesmo. Se você estava esperando isso, realmente a gente não tem sinergia. E tá tudo bem, porque é a característica dele. Desse fundo, então ele vai procurar uma startup que ele acredite nisso, e não era nossa, então a gente realmente bateu com a cara na porta em vários nesse sentido, e a gente nunca acreditou nessa bolha que obviamente estourou, né, que o unicórnio e etc, se falava muito em camelo, então a gente se identifica com camelo lá atrás, zebra e etc, e era o patinho feio. Né? A gente sempre foi o patinho feio. Virou cisne branco agora, mas sempre foi patinho feio. Startup unicórnio, patinho feio que virou cisne. Então a gente sempre foi isso e tudo bem, de novo, como eu falei, a gente conquistou muitos bons clientes no começo, eles foram nossos grandes investidores. A gente sentiu menos essa pressão pela nossa característica de crescimento sustentável e pela nossa característica de eu preciso ter paz. Agora a gente está na contramão, contratando pessoas, enquanto todas as startups estão demitindo. A gente está aumentando o escritório, dobrando o tamanho do escritório para abarcar toda essa turma. Por quê? Porque a gente teve esse crescimento sustentável. Isso chamou a atenção de alguns fundos que também tinham parado, alguns que já eram assim. O nosso, por exemplo, é um Corporate Venture Capital. Então, eles têm essa característica por serem corporativos e as empresas exigirem menos crescimento ou crescimentos mais conservadores. Mas não agressivo, né? Exatamente. A gente casou com a gente. Obviamente, a gente é uma fintech B2B, também casa com a tese deles. Mas de eles que são, talvez, focados na indústria, para grandes corpos. Grandes corporações que, obviamente, usam o nosso produto, né, que veem valor, que entendem o nosso produto. E querem ganhar com vocês. E querem ganhar junto e querem fazer a gente crescer. Na verdade, a Berta Capital, que é a gestora de vários fundos, e tem um pool de empresas que investem nesses fundos. Alguns anônimos. É lá que a gente vai.
Eu não tenho. Alguns anônimos e a Thales Group, por exemplo, é uma empresa francesa multinacional aqui no Brasil, né, multinacional, e ele foi um dos investidores que decidiram aparecer, que decidiram abraçar a Cashin, levar para mercados Que legal. e etc. Abriu portas Eles te pra vocês. ajudaram nisso também? Ajudam Pô, é muito. quase um anjo ali, né? Ajuda muito. exato. Muito massa, cara. Mas são características, né, de É que empresas. por trás deve ter esse... Tem vários outros. É. Eles têm esse background e outros que também investiram na gente, né, na Cashin, via Aberta Capital, não aparecem. E é uma característica também Sim, sim. particular de cada um. Eles não, eles decidiram aparecer e falar do investimento e falar sobre isso, né? Falar sobre venture capital, corporate venture capital, falar como eles agem, como eles ajudam as startups e ajudam mesmo, levando para dentro da empresa, ajudando a expandir. Então, toda a equipe deles de comunicação está sempre à disposição. É uma empresa que que eles dizem que é pequena, mas tem 1.500 funcionários no Brasil. É Só? pequena para o tamanho deles fora do Brasil, que tem mais de 40 mil funcionários, mas que eles se conectam efetivamente, eles querem participar da vida da startup. Então, são milhares de formatos e características. Então, a mensagem que fica é assim, a startup entender o que ela quer, né? Qual é a essência dela, dos sócios, dos founders, porque isso vira um transtorno. Né? E achar a tampa da panela. Né? Isso é legal, a gente já comentou aqui no podcast que o Cássio, inclusive, participou de uma startup que recebeu o dinheiro de uma... Meu Deus, do Bradesco, não vou lembrar o nome. Como é que era? Do Bradesco, O Bradesco Eu esqueci. Inovabra. Inovabra. A Inovabra. Uhum. E aí eles injetaram dinheiro e é exatamente o que você falou, a startup precisa disso, só que ela tem que olhar com calma esse processo. Total. Porque eles receberam isso e não aguentaram como base tecnologia. E acabaram quebrando porque deu muito churn. Sim. Então, É um ciclo que é o fim do negócio. é o fim do negócio. Eles- Perfeito. Ele não era falta de cliente. Não era falta Foi de cliente. capacidade de atender. E na Isso. maioria das vezes é excesso de cliente, né? A grande Excesso. maioria. Eles não mediram exatamente isso. Eles não mediram esse crescimento exponencial gigantesco que todo mundo está procurando. Não é? Exatamente o que a gente está vivendo agora com essa plataforma nova. Né? Então, eu poderia explodir essa plataforma no mercado. Eu tenho certeza que ia ter fit, dado que eu ofereci para 4 compraram. Uhum. Né? Então, ia ter fit, mas ela não aguenta, como MVP, Claro. ter essa explosão. Se eu explodo, eu não vou entregar. O cliente vai sair, o funcionário vai ficar insatisfeito, a empresa fecha. Então, um ciclo... A gente Péssimo. muda a tecnologia, a gente tem a famosa piadinha de que o piloto é o que vai pra produção, né? Que piloto Sim. o temporário que vira eterno, né? Então, Sim. muita startup não é tão incomum assim, não. Pega o MVP e vai remendando, Exato. remendando até capotar. Sim. Eu entendo, quebrar. tem que explorar o máximo que puder, porque custa dinheiro, mas a gente de tecnologia sempre fala, cara, Sustentabilidade... pensa, mas não deixa de tirar o olho disso, porque isso aqui pode ser a quebra do teu negócio. Total. Porque você pode ter melhor time de venda, você pode ter melhor time de CS, pode ter tudo, melhor campanha de marketing, tudo, e o sistema não para de pé. Total. É. Total, E isso é o- uma grande preocupação. E a menção que tu falou de transcrever ali de monolito para microservice é exatamente o que vocês pretendem exponencializar isso. para frente. Total. Não é? Se você quer internacionalizar, se você quer fazer produtos mais ágeis, né, novas features, o cliente, na maioria das vezes, dependendo do tamanho do projeto, ele quer algumas diferenças só para ele quer relatórios específicos. Então, para você ter essa maleabilidade, que é característica da startup, etc., você precisa ter essa agilidade de desenvolvimento. Né? Isso acho que é importante porque a startup tem essa ansiedade, né, com esse mundo, inclusive, que a gente vive hoje, de sempre querer crescer, Sim. e acontece esse problema. Então, isso é uma dica importante para quem está nos ouvindo e nos vendo. A estratégia do investimento precisa estar no teu roadmap de crescimento. Ela não simplesmente Total. ela precisa só... Olha, eu tenho um investidor que quer botar dinheiro aqui para mim. Né? E vem para dentro e vamos ver o que vai Total. acontecer. A gente tem uma característica muito forte de o nosso core, né, que é o nosso produto principal, que é onde rodam todas as pessoas e todos os clientes, isso está garantido, né, com a minha receita. Então, tudo que eu vou fazer de novo, ou eu tenho um investimento ou eu não faço. Eu ponho no meu roadmap, se eu vou internacionalizar daqui a 3 anos, eu posso ter um investimento que eu antecipe isso. Mas eu não vou mexer no core
para colocar o carro na frente dos bois, entendeu? Colocar o core em risco, né? E colocar o core em risco. Investir o dinheiro que tem que manter o carro andando. Né? Olha, Exatamente. Lu, eu vou te dar os parabéns porque tem que ter muita maturidade pra fazer o que E vocês aguentar fizeram. a pressão Tá. também. Isso que eu ia falar, a pressão. Porque vai vir Exato, outro, falando, você tem que crescer. Você vai escutar muito caras de pau que falam, não, mas você tem que crescer, tem que injetar nessa máquina de venda, tem que dobrar de tamanho, tem que... Total. Não à toa, todo o acordo que a gente fez nesse fundo e nos anteriores sempre foi com crescimento baseado numa planilha, num BP e etc. Tá aqui, isso aqui é o que eu consigo entregar. Você aceita? Aceito. Então tá lá em contrato, registrado e é aquilo. E obviamente, como bom comercial, a gente sempre entrega mais. Né? Coloca lá, mas entrega mais. E tá tudo bem, tá todo mundo feliz, entendeu? Essa é uma vantagem da Cashin, a gente sempre fala. Às vezes, em startups, eu começo com um cara que conhece do produto e um cara da tecnologia. Um cara de negócio e um cara de tecnologia. E sempre, maioria das vezes, falta alguém de vendas. E aí é onde que a startup patina muito. Sim. Às vezes a gente muito técnica, faz um baita de um produto Sim, total. e não consegue vender. Então, assim, o fato, acho que pode ser a fortaleza e pode ser a fraqueza, porque vende tudo, né? Vende o que não existe. Mas a gente sempre fala, cara, acho que não ter uma pessoa comercial de vendas logo no Extremamente início importante. é difícil pra... Tem que saber vender. Tem que saber vender, né? Porque, e isso é legal porque, assim, falamos do CTO, né? Agora, como é que é o nome dele? O antigo, o Bruno, Tá no... tá no na Meta. Facebook. Ô, Bruno, vem pra cá, cara. Acho que você tá perdendo oportunidade. Vamos fazer um jabá. Ô, Bruno. Bom, Brunão. Vou mandar Lu, pra ele. parceiraça Lu aqui, cara. Poxa, né? Volta pro queixinho. Volta pro queixinho, rapaz. Porque equilibrar esses pratos é difícil com... Muito. Óbvio que você teve, né, o Bruno pra te ajudar, enfim, teve a Lu aqui no comercial como ponta, teve a tua outra sócia lá como produto, mas o que a Ramada falou é certeiro, assim, é difícil tu achar talvez esse trio, esse outro pilar que consiga conseguir te alavancar e equilibrar todo esse conceito. Porque às vezes tu vai muito na venda, tô vendendo, não tô produzindo. E ao Total, contrário também acontece. total. Eu só tô produzindo, não tá entrando dinheiro porque não tá vendendo. Total. É. Não há sucesso nessa jornada solitária, assim. Exato. Né? Você tem que ter essa tríade, enfim, produto, tecnologia, comercial é o mais... O resto você vai ajustando os pontos, Você se consegue vira trazer um parceiro um pontualmente. terceirizado, enfim. É. Mas isso é super importante, especialmente em tecnologia, em uma fintech, né? Que Uhum. você precisa da área de tecnologia e da área de produto muito, muito afinado, né? Já recebemos uma solicitação de compra da startup? Alguém já quis comprar? O Total? M&A? Não, M&A não. Não? Não, ainda não. A gente tá esperando o Mas não no sentido assim, parceiro ó, você certo. nem tá olhando, ou quando vem, você... Não, a gente não olha para isso agora. A gente sabe que talvez seja uma compra corporativa, né? A Cashin, como eu comentei, ela é muito mais para um corporate venture capital. Então, o corporativo, o cliente, o parceiro corporativo, ele vai ser muito mais... ele vai olhar com muito bons olhos para a Cashin do que um parceiro financeiro, né? Então, a gente nunca se abriu nesse sentido, pelo menos por enquanto. O mais óbvio seria um grande banco ou uma financeira, corporativo, né? Um grande... A gente chama isso de corporativo. corporativo ainda. Ah, tá. Eu tava... Quando você falou corporativo, eu tava pensando numa indústria. A Falei, indústria. Mas... Não, pode ainda até isso ser, a gente mas- considera corporativo, a gente considera os VCs mesmo como financeiros Sim, e todo bom. esse resto que usa o produto ou que faz sentido ter o produto no seu core. É o estratégico, né? Tem um a gente número chama. que vocês olham para estratégia para ir pro mercado, ofertar essa venda? Não, ainda não. A gente tem valuation, né, normal, como todo negócio, mas muito mais valuation para a próxima rodada, por exemplo, Pra do que um captar, pra crescer valuation, mais. exatamente, do Já que tá um valuation trabalhando de para a venda. próxima rodada? Existe sempre, né? Porque, como eu falei, se a próxima rodada vem, eu antecipo meu roadmap. Então, existe um roadmap, existe um futuro aí de 2 anos. Então, com a notícia, né, da rodada, muitos procuraram, né? Que virou cisne branco, aí todo mundo procura. É bom que a gente aumenta o valuation. Exatamente. Boa, Isso é isso perfeito aí. para vocês. Exato, Perfeito. exato. Então, tem até uma piada que eles falam, né, assim, mas, enfim, que um VC procurou uma fintech e falou, tá, mas eu não participei da outra rodada, mas foi assim,
Tipo, há 2 meses. O que mudou? Mudou que você não aceitou daquela vez. E agora você tá me procurando. É diferente, né? Agora tá diferente, então foi isso que mudou. Então, brincadeiras à parte, é bem isso, né? A ideia agora é antecipar esse roadmap se vier, né? Se vier a rodada. Se não, vida normal. Esse roadmap de investimento que vocês fazem, aliás, investimento não, a procura que vocês fazem para captar investimento nesse roadmap, vocês colocam tudo em cima de base estratégica para crescimento. Total. Teve alguma dela de aquisição? Tipo, eu preciso Não. adquirir alguma coisa, sabe? Não, Uma sempre empresa de pequena. crescimento. Sempre de crescimento. Nunca precisou ou de uma nova tecnologia ou de uma Isso, empresa que trouxesse base. Isso, vou comprar não. isso para... Isso não... Não, sempre foi. O mercado, a gente nem raspou a superfície ainda do mercado, né? Então, se a gente está falando em 200 milhões, eu falo de 30 bi, sendo que o maior player hoje, que é meio agência, meio catálogo de prêmios, faz 1,4. Então, Caramba, tem bastante coisa ainda. Não é um mar, é um oceano. É um oceano. Alguns oceanos aí. Então, tem bastante. Adquirir o usuário final pra gente é simples, porque você adquire um cliente, você adquire 2.000 pessoas, 1.000 pessoas. A gente tá entrando no agro agora, então é outro oceano dentro do oceano, né? Tudo do agro é muito grande. Então... Tem várias indústrias lá, né? Muito, e tem também cadeia, né? Tem distribuidor, enfim. Então, tem muita coisa para fazer. Tu já vê outras spin-off, digamos assim, produtos que podem se encaixar ali. Total. A indústria é muito carente, como eu falei, né? Se desenvolve poucas coisas, soluções, Sim, eu sempre falo isso também. poucas coisas para a indústria. Então, o fato da gente já estar lá, ter tido um ciclo de venda longo, né? Feito contrato com a empresa, Já tá tem lá dentro. Isso é muito, muito valioso, né? Para um B2B ter contrato. Nosso contrato é longo, são contratos de 1 a 2 anos. Então, você já está lá, você já está vendo a dor, como a gente viu a dor da plataforma de campanha, né? Para ajudar a controlar a campanha. Tem N outras dores. Então, você oferecer ali, você ser uma solução de pagamento B2B, não é necessariamente só prêmio de incentivo, né? Lá na frente você tem N Entendi, sim. possibilidades. Tudo fica acima da caixinha, esses roadmaps ou talvez produtos que virão. Sim. No Todos fim. são muito condizentes para não só não atrapalhar todos vão cair em pagamento no fim do dia, mas você criar ali um grande valor que a gente tem, que é a plataforma, que é a gestão e etc. Você criar isso para outras dores dentro da empresa que caiam em pagamento, então a gente continua com core e continua ali com outras formas de receita, né? Sim, bonificação, ao invés de dar desconto em nota, bonificação. A gente já faz, né? Que a Shein é uma fintech, então a gente tem um pitch de incentivo, mas a gente pode pagar qualquer coisa. Então a gente já faz por isso também a gente consegue identificar novas possibilidades. Então reembolso de despesa, adiantamento de viagem, para o próprio RH, mas para pagar aniversariante do mês, gratificação, enfim, só empacotado de forma diferente, porque cada área é diferente, então você consegue ter mais possibilidades de receita, né? Caramba. O primeiro passo de vocês na tech, falou de fintech, vocês já nasceram com uma fintech ou vocês entregaram primeiro para a indústria todo o processo que aquelas 12 pessoas lá faziam e não usava banco ali no caso, fazia transferências fora, ou vocês já nasceram com o produto acoplado à fintech de dentro? Já com o produto... Obviamente, o primeiro MVPzinho, ele era efetivamente de digitalizar os cupons de loja, que era o que tinha de mais simples. Mas 3 meses depois, a gente já tinha pagamento de conta, transferência bancária. Já era uma Vocês desenvolveram fintech. ou usaram algum base aí no meio? Até hoje é um base. Base. Uhum. Não Foca faz no muito que sentido. é Foca no que a gente brinca que não é fintech, é uma tech fin, né? Eu ouvi essa expressão um tempo atrás. É mais tecnologia efetiva, entregando o que o cliente precisa do que o financeiro, né? As pessoas falam, vocês são uma conta digital? Não, a gente tem uma conta digital acoplada ao produto, né? Mas não é uma conta digital. Não é um PicPay, por se o cliente exemplo. vem para isso, já não é teu cliente. Não né? é o cliente. Até porque ele não vê valor em pagar, né? Para depositar no Itaú, ele não paga nada. Exato. E tem muita gente fazendo isso. E tem muita gente fazendo isso. Tem uma pergunta? Eu ia assim, só para fechar aquele assunto do investimento, para a gente poder passar para outro. Quanto tempo durou essa tua captação? Essa do ano passado foi relativamente rápida, porque a gente já conhecia
esse No corporate. CVC. A gente já tinha participado de uma aceleração, a gente ganhou a gente ganhou um prêmio da Microsoft em 2019, que chama que legal. Comet Competition, e depois a gente foi para uma outra premiação de mulheres empreendedoras, que chama We Impact, e a gente passou Sim, nessa conheço. premiação e foi investida por eles, não foi investida, mas enfim, a gente foi acelerada por eles. E aí eles voltaram com a indicação do Corporate Venture que Capital legal. do CVC. E a gente conectou isso em novembro para dezembro e o investimento foi em fevereiro. Então, Nossa, foi super rápido. não abriu rodada nem nada, foi com eles, exclusivamente com eles. tá. E foi isso. Então, a Mas gente não vocês fez roadshow. queriam ou, tipo, foi oportuno? Eles se interessaram, a gente não estava ali para abrir no fim do ano, porque no fim do ano a gente só pensa em vender. E Bater meta. fechar Bater o meta. ano e bater meta. Mas a gente começou a conversar com eles empolgar. e fez super sentido, porque a gente queria fazer a plataforma de campanha, queria aumentar o time, etc. Como eu falei, a gente acelerou o que a gente já ia fazer. E aí foi relativamente bem rápido, né? 3 meses. Então a estratégia que você vai adotar para as próximas rodadas. Vai A gente- esperar aparecer um parceiro, talvez apareça um. Já tem várias reuniões que os corporates vieram, não foram corporates, VCs, e aí vai muito nessa linha do que a gente vem falando, que talvez não seja isso, né? E aí partir agora para coisas bem específicas, assim, retomar esses contatos e ver quem a gente com quem a gente quer falar, porque não faz sentido. De novo, não porque tá certo ou errado, mas é estratégico mesmo. Mas Claro. essa próxima rodada você já pensa em fazer agora? Porque receberam o final do aporte, digamos, agora recente, né? Foi em Então tu setembro. tem cash burn aí para alguns... Tem, como eu falei, isso é core, né? Então eu tenho aí 30 meses. Tu vai abrir para as outras... Pras Outro outras. produto, né? Os outros produtos. É isso. Entendi. Então por isso que não tem, tá? A gente estima 6 meses, algo nessa linha. Mas para isso, para coisas que a gente quer fazer que são robustas, né? Internacionalização extremamente robusta. É legal porque, querendo ou não, é como se fosse uma outra startup esse produto novo. É óbvio que não outra porque, pô, tem todo o track de vocês, toda a Lógico. base de cliente de vocês, lógico. né? Todo um plus a mais lá no início que fala, cara, Facilitador. exato, já temos bastante coisa, né? Mas Sim. é muito, muito legal pensar dessa forma, assim, né? Não, e saber que o crescimento do produto core não depende disso. Não depende disso. Entendeu? Sim. Já estão trabalhando em microserviço, acho que tá muito bem planejado, sabe? Não à Muito- toa a gente criou essa área de inovação que faz tudo aside, assim. Uhum. Ela, inclusive, vende o produto. Ela até é a área parte de vendas, ela é... É uma empresa. São 2 meninas que fez desde a concepção Que do legal. produto e o Um UX. time, 2 pessoas. Um time de 2 pessoas. Contratou dev fora, freela. Eu tenho 11, 12 Que devs, massa. mas contratou tudo fora para não atrapalhar internamente o funcionamento do negócio. Essas são empreendedoras, hein? Elas são. Exato. Essas são Ótimas. empreendedoras. Exato, elas Elas estão são. fazendo esse papel lá E dentro. vende o produto Cuida e pra não define perder. define modelo de negócio, define o preço do produto. Proíbe a entrada do Facebook lá, daí não vai dar. Tira Não a vou rede falar social. o nome dela. Não fala. Não faz propaganda. Exato. É isso aí. Não, eu ia chegar nesse... a pergunta que eu ia fazer eu gosto de que o empreendedor também traga algumas coisas ruins que aconteceram nessa jornada. Você teve alguma situação assim que tu lembra que foi, poxa, aquilo foi... talvez eu fazia diferente, talvez eu fui, não sei, pra uma rodada de investimento e me dei mal, eu não conhecia, eu escolhi errado a minha sócia, sabe, esses... Não, a única coisa que eu escolhi Que tu fez certo foi ela. Sabe? né, a gente se dá muito bem, então isso é muito, muito valioso dentro do negócio, você saber escolher seu sócio, né? Com quem que você se conecta, não só a pessoa em si, mas o que cada um vai fazer, então eu tenho um Exato. super respeito. Ela até brinca, eu não mostro mais nada a você, que eu mostro, você acha tudo ótimo. Eu falei, lógico que eu acho ótimo, você quero é vender. especialista. Você é especialista. Às vezes eu troco com ela, eu vou fazer uma proposta para um cliente. Ela tá ótima. Eu disse, eu também não te pergunto mais nada, tá tudo ótimo. Ela, mas eu sei que é especialista. Então isso Que é legal. super válido. E de ruim essa pressão, porque esse nome startup também carrega esse estigma, né? De que você tem que isso, tem que... Você tem que estar dentro de uma exato. cartilha, que você tem que ter investidor, que você tem que ter
desde anjo até Não pode ser VC rodada, serviço. série A, série B, série C. Eu falei, eu não sei pode- nem o que Não que pode é. sujar o cap table, não pode... Não pode isso. É, Se o empreendedor não tiver 80%, não presta. Ah. Eu falei, então... Aí um dos nossos investidores tem 30%. Nossa, você errou, você não tinha que ter feito isso. Eu disse, mas foi quem ofereceu. sim. Né? Então, assim, a empresa sobreviveu por causa disso. Então, tem tantos tanques, né, que isso eu acho que atrapalha bastante. Atrapalhou a gente no começo. A gente respirou, né, deixou a empresa super enxuta, Uhum. né, essa característica de deixar sempre tudo muito enxuto. A gente sempre teve o plano B, tá? Então, se não acontecer nada, o que a gente faz, né? A gente enxuga aqui, vai para casa, né? Tá na moda home office, então a gente fica em casa e consegue atender os clientes que a gente já tem, começa tudo de novo e etc. Mas eu acho que momentos difíceis foram esses, de você ter que, né, fazer um conceito, né? E esse momento com fundos também foram muitos. Até a gente aprender que não é que a gente estava errado, é que o fundo não era pra gente. Uhum. Foi doído, né? Porque a gente teve muitos nãos. A gente O que a teve gente tá muitos. fazendo errado? O que tá fazendo de errado? Ah, vocês não têm tração suficiente, vocês não. E não era, né? Porque estava errado. Estava errado para a tese do fundo. Né? E a gente teve esse momento de dizer assim, a gente, assim, tá fazendo certo, é isso, né? Quando o mercado todo dizia o contrário. E foi tenso, né? Foi uma época tensa, a época da pandemia, por razões óbvias mundiais, né? E mais ainda, por a gente estar... Incontrolável, né? Exato, e por a gente estar... Depois que a gente percebeu que na pandemia a gente ia conseguir entrar em mais empresas, porque as empresas estavam mais abertas. Ora, para a gente fazer uma reunião antes da pandemia, a gente tinha que ir no lugar. Eu fui em várias reuniões, em Fortaleza, na Bahia e etc. Imagina uma insanidade de custo, de tempo, de tudo. E na pandemia eu fiz reunião com todas as grandes empresas pelo Zoom. Diminuiu o CAC pra caramba. Total. Foi uma super experiência, né? Dolorosa para todos, mas positiva nesse sentido. Com certeza. Exatamente. Mas é uma coisa que a gente tem sempre essa fala, né? Que um dia a gente vai querer também, com o recurso que a gente conseguir, ajudar as outras empresas a abrir um pouco e falar sobre isso, né? Às vezes não é o fundo, às vezes não é você, né? Não tem uma cartilha, né? E fundo tem muito isso. Eu brinco que na maioria das vezes são executivos e pessoas do mundo corporativo que nunca nem empreenderam e que aí tem todo um julgamento em cima de quem está empreendendo também. Eu sei que existe um by the book, uma tese, etc. Eu vou colocar mais um centavo aqui de provocação, ainda mais quando é mulher. Sim. Ah, que rola muito preconceito em relação a isso. Total. Não é? Ah, empreendedor, enfim. Aí... A gente viu, a gente ri hoje, mas na época Era a gente triste ficou, na época. a gente ficou bastante chateada, que teve um investidor que perguntou, mas você quer ter família? Até para minha sócia, porque eu já tinha filho, ela não tinha ainda. Ah, você quer ter filho? Não sei o que quero, mas e se a empresa precisar, quem você vai escolher? A gente... O filho... Oi? Você realmente Mas ela, tá perguntando ela tem, isso? né? Ela tem sócia. dois filhinhos, mas na época ela não tinha nem o primeiro, né? Ele tá com 4 anos, foi bem no início. A gente falou assim, então tá bom, obrigada. Beleza, Tchau. até mais. Não é até outra vez, não. Então a gente teve isso, não se perguntaria isso para um Não, founder homem, entendeu? Exato. Mas eu não, assim, a gente nunca teve dedos ou mimimi com isso. Eu não acho que nada do que não aconteceu foi por causa disso. Uhum. Muito mais pelo checkbook, assim, não fui para o MIT nem Harvard, então você já ganha um check negativo. Perfeito. Né? É muito mais esse preconceito contra o empreendedor. Com o track record dele. O track record, o fato dele não... Eu saí, tanto eu quanto a minha sócia, você leu minha bio, a gente saiu de varejo. A gente saiu para fintech, então era um negócio físico, não tinha expertise, etc. E não é só isso, né? Então a gente ganhou vários cheques negativos por esse preconceito, né? Menos do que... Mulher, ao contrário, né? Eles estão até, por ser liderança feminina, virou até
moda investir em líderes femininas, né? Mas muito por isso, né? Eu comento isso porque a gente hoje, infelizmente, a gente tem crescido, visto que tem crescido o número de empreendedoras e isso é lindo porque a mulher, ela sempre entrega são coisas diferentes que o homem não entrega e o homem entrega coisas diferentes que a mulher não entrega. Isso existe para todas as espécies, entende? E não precisa ser só de homens isso. Eu acho que a mulher tem muito potencial para isso. Total. E a gente, como investidor, né, no papel falando de investimento, a gente tem que incentivar isso. Né? E é difícil ter esse incentivo do lado do investimento, falando assim, vamos trazer mais mulheres, porque também não é só uma cultura do investimento. Eu acho que é uma cultura brasileira, uma cultura de formação, exato, entende? A gente até tenta nesse sentido, poxa, mês da mulher, sabe? E trazer tudo isso. Mas eu acho que o aviso aqui mesmo que você, mulher, quer empreender, você vai receber muitos nãos. Sim. Como se você for homem também, você vai receber muitos nãos. Mas eu concordo que a mulher com certeza vai ter um pouco mais ali de preconceito nesse sentido. As portas demoram mais para abrir, né? Com certeza demora mais. Ainda eu acho que você falou certo, tem melhorado, né? Tem iniciativas como a do Impact, o eVentures e etc., que são iniciativas de empresas que buscam efetivamente fomentar mais porque precisa, né? Uma hora que você quer combater, se não vier um grande, um gigante, uma Microsoft, etc. Exato. E fomentar aquele pedaço não vai estimular que outros façam, né? Então, já é pouca mulher que decide empreender, 5%. Só que você vai para o investimento, é menos de 1%. Né? Então, ainda tem uma disparidade, não só a mulher que decide empreender. As que já empreendem não são investidas. Então, aumentar o balde não vai resolver. Vai resolver Acho quando... que até tem uma estatística, as mulheres empreendem mais que os homens. Mas eu também acho isso, assim, vendo o que a gente É que o homem é mais aguerrido, vai, mete a cara e faz, e a mulher vai mais no certinho. Eu até falo, todas deveriam ser investidas, porque daria só 5%. Então, o certo é, se ela teve a coragem de ter vida dupla, né, de ter em casa e ainda empreender, ela tinha que ser investida by default, assim. Boa. Em casa, inclusive, também, né? Investida como um todo, assim. Como um todo, exato. Então... Fechamos, Amadinho? Fechamos. Não vamos deixar a nossa amiga cansada. Vem de viagem agora. A gente temos evento depois da noite também. Lu, estamos fechando os últimos minutos aqui. Tu pode, se tu conseguir, falar pra galera mais uma dica, alguma coisa aí que tu quer falar, inclusive para essas mulheres empreendedoras, não é? E aproveita e deixa os teus contatos, né? O @ teu, se tu tiver, deixa o contato da Keshin lá, estão contratando, não estão, aproveita que o microfone é seu. Não, sempre, eu até falo, nunca tem vaga, mas tá sempre aberta pra gente boa, né? A gente arruma a vaga. Legal. Se tá crescendo, eu quero ter talento dentro da empresa e crescer, obviamente, pelas redes sociais, Keshin Incentivos. Tem o LinkedIn, que também é Keshin, no LinkedIn. Tem o meu, Luciana Ramos. E de mensagem, acho que é um pouco disso que a gente falou agora no final. Se você acredita, né, e você tem um produto bacana, consegue oferecer algo para o mercado, seja B2B, B2C, não pode desistir, né? Se ele tem base de conceito, que eu falo muito, não adianta você querer criar um produto, né, e sair para vender no mercado. Vai no mercado, busca dor, aprende sobre ela e cria a solução. Então vai ter cliente, o cliente é o melhor investidor, vai ter cliente e ele vai ajudar, né? E aí, obviamente, as portas se abrem para fundos, investimentos, anjos, né? Hoje em dia tem muito mais alternativa, crowdfunding no mercado e etc. Então dá para acreditar, né? Em que pese ser uma coragem, né? Empreender no Brasil é preciso muita coragem, mas ainda é muito bacana, né? Você vê começar uma coisa, porque a gente tá falando 4 anos, para mim foram 1000 e sei lá quantos dias, né? É bastante. Exato. É bastante, teve muito percalço. Cada dia um leão, teve muito percalço, mas é super gratificante, ainda é. Obrigado. Vou vender coco, se não der certo, mas vou vender Todo mundo, quem um dia já aprendeu a vender, vende até coco na praia. Coco na praia. Exatamente. Mas é isso. Obrigada Show. também. Show. Eu sou Sidney Ramada, Sidney com demudo, Y no final e Ramada com H.
Puta, esqueci de falar da mentoria, cara. É verdade. Toda vez. Vou pôr aqui escrito assim, ó. Falar da mentoria. Não, é que vamos lá. Para os empreendedores que estão aí em primeira viagem ou que já estão em estágio avançado, qualquer seja o estágio do empreendedor, mesmo que se não são investidas da SC Angels, tá? A gente lá no site da scangels.com.br, a gente tem lá um botãozinho, solicite mentoria, clica lá. A gente tem mais de 140 associados de diversos conhecimentos e expertise que podem fazer mentoria pro empreendedor e ajudar aí, falando sobre definição de produto, problema. Se inscreve lá. Falar sobre gestão de pessoas, falar sobre financeiro, enfim, tem no varejo, inclusive, tem da indústria, inclusive. Tem indústria, tem diretores de empresa, presidentes, startup, pessoas que fizeram isso. Então, assim, com certeza vai ter alguém ali que você vai encontrar e poder fazer uma mentoria bacana. E o mais massa disso tudo é que é R$0. R$0. Bolinhas. E clica lá. Free. 0800. 0800. Isso aí, gente. Não esquece também de ir lá no nosso @scangels.com.br lá no Instagram. Se você está vendo aqui pelo YouTube, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, bota umas dicas aí pra gente, tá? Manda esse link aqui também para as pessoas que você acredita que precisa escutar esse podcast, tá? Espalha a mensagem da Lu, né, cara? Espalha a mensagem da Lu, uma empreendedora de sucesso aí, gente. Então, por favor, nos ajudem a fazer todo esse passo aí. Beleza, gente? É isso? Ramada, obrigado pela participação. Lu, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. A gente se vê até o próximo episódio, gente. Eu sou o @dasilva de verdade. Valeu! Valeu, Sebrae!